Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Iniciando pelo Instagram, pelo LinkedIn, bom dia. Faça o sistema trabalhar para você. Vou colocar aqui, fixar esse tema, faça o sistema trabalhar para você. Mais uma lei da persuasão, né? Pra gente, bom dia, Paulo, bom dia. Começando então mais uma transmissão. Bom dia, Val. Faço o sistema trabalhar para você hoje em 3 minutinhos atrasada, porque deu pau no meu computador. Acontece, né? E eu gosto de transmitir no LinkedIn também, ao vivo lá no LinkedIn. O pessoal adora as transmissões. Bom dia, faça o sistema trabalhar para você. O sistema trabalhar para você é uma lei de persuasão também. E tem várias conotações, ó, lindas, lindos. Tem várias conotações, tá? A gente pode pensar do ponto de vista maquiavélico, né? Faça os outros trabalharem para você. Esse é uma das leis da arte da persuasão que está descrito por Robert Greene lá no livro As 48 Leis do Poder, né? Mas aqui a gente adapta para o marketing e traz esses conceitos, sim. O que ele aponta? Que quando as pessoas elas usam artimanhas para fazer os outros trabalharem para nós, a gente ganha feitos. Quando é verdadeiro, quando é próspero, é a longo prazo. Quando não é, é fake news, dura pouco. A gente já falou sobre isso. Mas do ponto de vista de marketing, essa lei é muito interessante. Esses gatilhos de persuasão e de influência que a gente utiliza para liderar mercados, conectar com o cliente, é muito interessante. Porque, de fato, no marketing digital, sabe que quem entra no jogo do marketing digital passa a ganhar dinheiro dormindo, como eu digo, né? Quando você faz... Então, o marketing, ele é uma ferramenta que trabalha através do digital muito forte nessa lei. Se a gente for pensar do ponto de vista técnico, ela nos dá muito embasamento. Bom dia, muito embasamento, né? Muitas plataformas, muitos checklists, muitas receitas de bolo para que a gente possa aplicar na prática essa lei da arte da persuasão. Para quê? Para vender mais, inclusive vender dormindo. E eu quero falar sobre isso para você, para entender como é que a gente coloca na prática esses gatilhos, essas técnicas de persuasão para vender mais, utilizando esses recursos, esse tipo de persuasão. Então, é a 7ª lei, né, de que Robert aponta no livro. Eu estou me embasando nelas. Essas leis de persuasão e liderança, eu gosto de me embasar nelas porque elas sintetizam os gatilhos mentais e as técnicas hoje mais utilizadas no marketing através do digital, né? Então, como que a gente aplica isso de fato na prática, tá? Tem várias formas, não só através das ferramentas, mas também da narrativa, no comportamento. A primeira questão é a gente saber delegar estratégias, tá? O ponto principal para que a gente possa fazer na prática isso acontecer é saber delegar. E eu já trago isso há muito tempo, esse conceito, porque é muito comum os clientes chegarem na minha frente e disserem assim: Aline, teu diferencial é porque tu faz gestão de marketing, porque quando a gente contrata uma agência que é assessoria, a gente não sabe o que pedir para a agência. Então, às vezes você tem ali uma agência que é excelente, é muito boa mesmo, tá? Do ponto de vista de produção de conteúdo, de design, de agilidade, mas não sabe o que pedir, não sabe como alinhar isso na estratégia. Então, até funciona do ponto de vista de vitrine, de barulho, mas não funciona do ponto de vista estratégico de resultado, porque falta um olhar de gestor. Por isso que essas transmissões aqui são tão importantes, porque elas te mostram o olhar do líder, o olhar do gestor. É muito mais do que você aprender a fazer, é saber o que pedir. É aquela coisa, eu sempre digo, quando eu trabalhava numa revista, e eu cuidava da revista e do portal de agronegócios, há muito tempo atrás, nós tínhamos um desenvolvedor do site do portal, que havia venda de anúncios no portal, enfim, era um portal bem grande na época. E eu dizia assim pra ele: quem sabe a gente bota o texto assim, essa... Não dá, eu sei que dá, porque eu já estudei que dá, eu não sei fazer, mas eu sei que dá. Então, a gente tem que saber o que dá pra pedir, o que não dá pra pedir, né? Então, saber delegar de uma forma estratégica, alinhado com o nosso penso, com o nosso ideal, é muito importante. Saber colocar isso no operacional é muito importante. Você pode até treinar sozinho durante um tempo, mas se você faz um bom marketing, você vai escalonar e você vai precisar delegar. Então, primeira questão, tá? No marketing, eu sempre digo, ou você tem tempo ou você tem dinheiro.
Para você fazer marketing, você tem que ter ali uma estrutura de copy muito boa, uma estrutura de texto muito boa, uma boa dicção, e você tem que comunicar, você tem que fazer vídeos. Quando você não tem tempo, você tem que pagar a máquinas para fazer isso. Você tem que pagar inteligência artificial, você tem que pagar motor de busca. Para quê? Para explodir mais rápido, se você quiser falar com grande massa e vender dormindo, né? Que nem é essa questão da arte da persuasão, né? Através dessa lei que é a atração. O que acontece? Certa vez, um grande empresário, que agora eu realmente não lembro o nome, é um bem famoso, me deu um... Eu tô acordando, gente, então me deu um branco aqui agora, tá? Mas ele disse assim, perguntaram pra ele, eu não sei se foi o Elon Musk, eu sei que foi um desses grandão, até o Bill Gates, não sei, tá? Não me lembro. Sei que eu já vi isso várias vezes, essa frase várias vezes. Perguntaram, como é que tu ganha tanto dinheiro? Como é que tu sabe fazer tudo? O segredo, e a resposta foi, o segredo não é eu saber fazer tudo. O segredo é encontrar as pessoas certas, ter uma boa agenda, encontrar as pessoas certas para fazerem o que eu preciso, para fazerem tudo. Então eu posso fazer qualquer coisa, eu posso vender qualquer coisa, desde que eu tenha os bons contatos e as pessoas certas. O que eu quero dizer com isso? Que quando você sabe pedir, você sabe organizar a estratégia, você realmente aperta o play e a coisa anda e a coisa vai. Então essa é a primeira questão do marketing que a gente tem que entender esse jogo, como é que funciona, né? Você tem que ter equipes, você tem que saber delegar. Segundo ponto é a influência sutil. Isso a comunicação através do marketing, a comunicação assertiva nos dá. O que é influência sutil? Aquela comunicação em que eu vou interagir com o meu cliente de uma forma genuína. Mas não é, de novo, não é aquela genuína intencional com técnicas onde eu passo do ponto, a pessoa vê que é fake news. É aquela genuidade verdadeira de querer ajudar o outro. Por isso eu sempre falo em ter propósito. Quando eu tenho essa genuidade verdadeira, eu não preciso pensar em gatilhos mentais, porque automaticamente a minha empatia vai acontecer. Esse dia eu tava vendo um meme aqui nas redes sociais, um videozinho passou na minha frente, eu adoro o personagem é o Furão, e ele comprou uma empresa e o funcionário mal-humorado, enfim, não sabia que ele era o dono, né, enfim, e começou a tratar mal uma senhora. E ele falou assim, será que você pode... e tinha duas pessoas atendendo, uma delas era uma outra senhora, e ele disse, será que você pode atender com um sorriso? Né? E a pessoa extremamente mal-humorada. E essa pessoa começou a atender com um sorriso, depois sabendo que ele era o dono. Né? E aí no final ela pergunta, o que mais eu posso fazer por você? E esse Furão só responde, atender com um sorriso. O que significa? A empatia, o sorriso é um gatilho mental de venda, mas você não precisa ser fake news quando você é empata de verdade, entende? Então, todos esses gatilhos mentais de autoridade, de história, de reciprocidade, de verdade, é tudo ancorado no quê? Na consistência da sua segurança, do seu brio, da sua personalidade, do seu propósito, da sua autoconfiança em ajudar o outro. Ah, Aline, mas eu tenho medo de falar em público. Bom, quando você coloca o seu propósito de ajudar o outro, de servir na frente do medo, você fala, né? Foi assim que eu comecei e é assim que os grandes players começam. Tem aquelas pessoas que não têm essa genuinidade, esse propósito social dentro de si intrínseco, o que elas fazem? Elas vão lá e desenvolvem habilidade de dicção, de oratória, né? E isso tudo ajuda, isso tudo complementa, não é que não tem que ter, tem que ter. Mas o fio da largada tá realmente na tua essência. E aí acontece a influência sutil que vai fazer com que as pessoas se conectem naturalmente até ti. Então pode ver, quando você tá feliz, quando você tá sorrindo, as pessoas se conectam em ti. Você vai estar numa festa, você tá num ambiente novo, as pessoas se conectam em ti, você tá sorrindo, é natural. Esses dias eu fui num casamento e eu fui sozinha, né? E eu não conheci ninguém da festa. E os lindos, maravilhosos noivos me colocaram numa mesa com outras pessoas, com mais 3 casais. Sentei ali, né? E fiquei esperando as pessoas sentarem na mesa também. No início eu pensei assim, ai, não conheço ninguém, né? Depois eu pensei, né? Basta sorrir que as pessoas vão falar comigo, vão ver que eu tô ali de uma forma genuína, né? Que eu tô tranquila, e foi o que aconteceu. No final da festa, eu era best friend de todos ali na mesa, né? Porque a gente começa a conversar, a gente começa a sorrir, a gente começa a descontrair, então fica leve. E assim é também com as marcas na relação com os clientes, né? Então treine bem o seu pitch de vendas, com os seus vendedores, com as suas equipes, com seus atendentes, enfim, né? Até com o seu robô. Ali meu sistema é todo digital, não é híbrido, é todo digital. O atendente digital é o chatbot. Então,
foca nos gatilhos ali de empatia, de persuasão, né, para tentar fazer com que realmente essa influência seja sutil, no sentido de eu estou te ajudando, é sempre assim, eu estou entendendo qual é a tua dor, é sempre isso, eu estou entendendo qual é a tua dor, deixa eu te entender mais, deixa eu te escutar mais, como que eu posso te ajudar, é sempre eu conhecer o meu cliente e sanar a dor dele, eu explodo aí nessa questão da influência sutil, tá? Depois, as alianças estratégicas, como é que eu utilizo o marketing para atrair clientes e vender dormindo? Alianças estratégicas. Nós fizemos uma transmissão sobre networking. Eu sempre digo assim, olha, você pode perder tudo, né? Você pode perder tudo. Aliás, já vi isso da boca de grandes empresários riquíssimos. Você pode perder tudo. Se você tiver um bom penso, uma boa essência, um bom brilho, um bom propósito e uma boa rede de network, ou seja, um celular na mão, né? Você consegue desenvolver alianças estratégicas com muita facilidade. Ontem aconteceu um episódio muito interessante, né? Que eu tava com uma aluna no grupo de mentoria e ela viu um podcast que tinha uma pessoa importante que ela queria acessar no sentido de trabalho para ela, né? Que ela é representante, enfim, de uma empresa de saúde, seguro de saúde. E ela disse assim, Aline, eu tô há anos tentando chegar numa entidade e tu entrevistou o representante dessa entidade. Qual é a possibilidade de tu passar o contato dele, né? Eu disse, olha, eu vou fazer contato com ele, vou perguntar se eu posso passar o teu contato, se quiser já me adiantar alguma coisa, acho que ajuda, e aí eu consigo te fazer a ponte. Ou seja, às vezes furar a bolha é muito difícil, mas às vezes você conhece alguém que te ajude a furar, né? Se você pegar, no fim deu tudo certo. Se você pegar, por exemplo, a rede do LinkedIn e você olhar ali, você tá aqui, eu quero atingir, eu quero mandar um currículo, eu quero enviar uma proposta para a empresa Y, o LinkedIn, ele te diz a quantas pessoas de grau de distância você está daquela outra pessoa que você quer atingir. Né? Então, você tem que começar a fazer esses pensos estratégicos de alianças. Isso é importante para o seu desenvolvimento humano, não só para fazer negócios, não só para ganhar um trabalho, mas também para poder se construir enquanto ser humano, modelagem, como eu sempre digo. Né? Então, às vezes, lá no Talk Business Podcast, uma vez nós entrevistamos o André da WK, que ele é especialista em recrutamento e seleção na área de recursos humanos, de TI, de tecnologia da informação, profissionais de tecnologia da informação, e nós estávamos conversando sobre isso. Não foi no Talk, foi no Primeira Impressão, eu acho. Nós estávamos conversando sobre a primeira impressão na entrevista de emprego, né? E ele estava falando isso, o problema das pessoas e das marcas também é que elas aparentam ser aproveitadoras porque elas realmente são, e o mercado que está do outro lado percebe. Por quê? Porque passa anos trabalhando numa empresa, não faz relacionamento com ninguém, aí quando é demitido, perde emprego, por algum motivo quer se postar de novo no trabalho, aí sai desesperado fazendo conexão com todo mundo no LinkedIn, sai perguntando, e na verdade não nutriu esse relacionamento antes. Né? Mas bem, como é que a gente nutre o relacionamento antes, quando a gente está no turbilhão do dia a dia, na rotina dos afazeres, por trás da máquina da gestão? Ora, se você é uma empresa, você tem que ter esse papel, alguém que faça esse papel de relações públicas, né? É o ideal que seja, ou pelo menos um sócio, um gestor que tenha essa habilidade de perfil mais de influenciador, mais de network. Lembrando que nós temos 4 estilos de perfis comportamentais que fazem toda a diferença no jogo. Ou você tem que ativar em determinados momentos, se organizar para ativar em determinados momentos um ou outro, ou você tem que ter gente na tua equipe que se complementam nesses perfis. Que é o perfil aquele de tubarão, que sai na rua para ganhar dinheiro, é o perfil aquele do organizador, né, que coloca o operacional em dia. Esse é outro, que entrega os prazos. Esse é outro perfil. É aquele perfil influenciador águia, que é o meu, por exemplo, que é a pessoa que tá na rua pensando em projetos, trazendo projetos, criando, inovando para a empresa. E é também aquele perfil relações públicas. Esse é outro tipo de perfil, que é aquela pessoa em que azeita todo o relacionamento, né? E todos esses perfis, eles são essenciais, se complementam para o sucesso de uma empresa e também para o sucesso do marketing. Então, quando a gente pensa em fazer conexões estratégicas, né, alcançar estratégia de uma forma de alianças, por meio de alianças, é eu ter essa pessoa ou esse momento em que eu vou parar e vou fazer uma estratégia de relacionamento de networking. Ainda que eu tenha um emprego, ainda que eu seja CLT,
eu tenho que pensar em carreira profissional, eu tenho que pensar no meu desenvolvimento humano. E o desenvolvimento humano é um ser integral sistêmico, né? Então, o profissional, ele faz parte disso, o social faz parte disso. Se a gente for pegar a roda da vida, ela tem ali 11 pilares de acordo com o coaching integral sistêmico, de acordo com a Febracis. Não necessariamente 11 pilares, mas basicamente os principais. Eu tenho, minha família tem que estar bem, meu social tem que estar bem, meu grupo de amizades, né, familiar, já disse, afetivo, profissional, espiritual, né, o financeiro. Então, alguns pilares básicos na nossa vida, se não está bem, a nossa vida fica capenga, elas puxam para baixo. Então, o segredo não é eu querer ser babambam, the best em tudo, né, a melhor em tudo em relação aos outros, não. Mas é eu saber em que momento que eu estou a alinhar tudo, alinhar todas as áreas, e a partir desse alinhamento eu pensar, bom, agora como que eu posso explodir cada vez mais todas as áreas e crescer enquanto ser humano. Mas o primeiro passo é o alinhamento, né? Eu estar minimamente confortável em todas as áreas. Então eu não preciso ser rico, mas eu tenho que conseguir pagar as contas, eu tenho que conseguir ter dignidade, depois, e assim é com todas as áreas. E depois eu vou subindo para os outros níveis, se assim eu desejar, né? O segredo da felicidade, do sucesso, está muito mais relacionado à harmonia, ao equilíbrio de todas as áreas, do que efetivamente a eu ser milionário, né? Porque sucesso também é relativo, essa questão financeira é relativa para muitas pessoas, né? Mas enfim, aí eu já estou fugindo aqui do nosso foco. Outro ponto que faz com que o marketing ele funcione e atraia cliente de uma forma natural, genuína, magnética, tá? Além de todos os conceitos de marketing de valor, de embalde marketing que a gente já vem trabalhando, é foco nos resultados, óbvio. Muitas empresas pecam, eu já disse isso algumas vezes, porque fazem marketing só fazendo barulho e não olham dados, não olham gestão. E é muito interessante porque um dos grandes legados que o digital nos traz dentro do marketing é a questão da precisão dos dados. E talvez a gente tenha uma cultura de não olhar para os dados em marketing, porque antigamente eu colocava um anúncio no rádio e eu tinha dificuldade de medir da onde o cliente vinha, se era por causa da minha fachada, se era por causa de um banner, se era por causa de uma indicação, de uma promoção. Eu tinha muita dificuldade de medir da onde o cliente vinha. E eu não tinha uma equipe treinada para perguntar da onde o cliente vinha. Hoje não. Hoje, além de eu ter essa sensibilidade comparativa, eu fiz uma ação, aumentou as vendas, mas bem, eu fiz várias ações, como é que eu vou organizar o ROI, o retorno sobre investimento? Como é que eu vou saber exatamente de qual ação venho se eu fiz muitas ao mesmo tempo e eu tive que fazer para explodir as vendas? Né? Então, nós tínhamos essa dificuldade. E aí, a partir desse momento, a partir do digital, eu posso, além de treinar o meu cliente a dizer de onde ele vem, através da minha pergunta, eu posso usar os algoritmos digitais para entender de onde ele vem. Né? Então, hoje, o marketing digital é extremamente preciso. Qualquer campanha eu posso rastrear, de verdade, rastrear da onde vem meu cliente. As plataformas que a gente tem hoje, elas conseguem me dizer por qual campanha o cliente veio, elas conseguem me dizer quais páginas do site, quanto tempo ele ficou no site. Eu tenho ferramentas até para dizer em que botões do site ele apertou, que a gente chama ferramentas de calor, né, do site. Eu consigo visualizar em quais áreas do meu site o cliente ele passa o mouse, né? Até isso eu consigo medir se eu quiser. Então, o marketing digital ele é muito, muito preciso para a gente gerar dados e cada vez mais melhorar nossas estratégias. Quando eu tenho uma campanha em que eu rodo ela, lembrando que marketing é teste, às vezes eu mudo a cor de um botão, eu vendo muito mais. Então, quando eu tenho uma campanha e eu olho, olha, essa campanha deu X, aí eu faço um teste AB, que no marketing chama isso, né, teste AB. E aí eu clono aquela campanha e mudo só um elemento pela lógica ali. Se teve mais venda ou menos venda, eu vou saber se teve mais recursos, né? Se ela rendeu mais ou menos. O que eu faço? Eu congelo a que performou menos e mantenho a que performou mais. O que eu fiz? Eu eduquei o sistema, eu eduquei o robô através de... Eu nutri a inteligência artificial que eu configurei para o meu marketing. E aí você pensa isso acontecendo a longo prazo, depois de 3 anos. Nossa, você explode em termos de maturidade de algoritmos a teu favor dentro do marketing digital. E eu tô falando de campanhas do Google, campanhas do Facebook, campanhas do Instagram,
Campanhas simples ou mais complexas, não importa. Pode ser aquele botão de impulsionar que você aperta no seu Instagram. Tem a mesma lógica. Se você olha para os resultados, olha, esse tipo de anúncio aqui, ele deu mais retorno do que esse. Então, eu vou começar a fazer esse aqui. Aí depois você testa outro e vai evoluindo. Isso é gestão de marketing. É eu entender o que está dando certo e testando e melhorando e encontrando o meu algoritmo de acordo com o meu segmento gosta e quer e consome, né? Então, é muito legal essa análise de gestão, porque aí te coloca na vanguarda, no sentido assim, eu não sou mais uma empresa que só faz rede social no marketing. Eu saí do marketing 4.0, que é o que a gente vem falando, e eu estou evoluindo. Eu estou fazendo gestão de verdade, tá? Então, o foco no resultado é extremamente importante para você atrair seu cliente dormindo, porque as máquinas, elas captam o cliente para ti. Perceba que quando você faz um anúncio no Google, as pessoas estão procurando já, elas estão querendo te comprar. Se eu vendo notebook, e aí a pessoa procura lá, eu quero comprar um notebook, ela já está pronta para te comprar, e você aparece por causa de uma questão de geolocalização, de configuração, enfim, opa, tem um cliente aqui muito quente para ti. Na rede do Instagram e no Facebook, é o contrário, é uma rede mais não tão reativa, no sentido de aparecer para quem te busca, mas proativa, ela vai atrás do cliente. Então, você, no mesmo exemplo, eu sou uma empresa que vende notebooks. Eu vou configurar o algoritmo para entrar dentro das redes pessoas que pesquisam por empresas, pessoas que seguem empresas de notebook. Então, eu vou dizer, olha, eu também trabalho com isso, vem aqui me conhecer. Então, quer dizer, enquanto você está dormindo, ou visitando um cliente, ou fazendo qualquer outra coisa, né, dando uma corrida, tendo um momento de lazer, né, qualquer coisa, as máquinas estão trabalhando para ti. Então, essa gestão de dados, ela é muito rica para você fazer essa lei da persuasão, no sentido de atração, acontecer. Né? Fora toda a questão de gatilhos mentais que a gente sempre fala, né? Existem 25 gatilhos mentais. Essas leis de persuasão, elas explorem os gatilhos mentais, né? Mas existem 25 gatilhos mentais que o marketing se utiliza muito. Eu já fiz uma transmissão sobre isso também. Os principais: autoridade, empatia, reciprocidade, que é eu me colocar no lugar do outro, o porquê, o não das coisas, o porquê das coisas. Tudo isso são gatilhos mentais. Prova social, que são testemunhos, depoimentos, faz toda a diferença no jogo, né? Então, vamos lá. Mas e plataformas? Plataformas digitais, Aline, bom dia. Plataformas digitais. Quais são as plataformas digitais? Você está falando tanto em algoritmos, em trilhas, mas como é que eu organizo tudo isso? Né? Sim, existem muitas plataformas digitais que te ajudam muito, tá? Eu gosto muito na hora do relacionamento com o cliente, as plataformas de CRM, né? Hoje a gente tem plataformas gratuitas, a gente tem plataformas de R$60, R$200, R$1.000, dependendo da sua necessidade, dependendo do seu tamanho. Nós temos plataformas de automação de marketing, que você vai colocar essa sequência de comunicação, ela vai entregar automática depois de tanto tempo, cruzam trilhas de relacionamento, como a gente já fez uma transmissão. Nós temos plataformas onde a pessoa conversa contigo automaticamente, você vai fazendo um questionário, automaticamente vai entregando ali páginas, links, né, para a pessoa. Você tem as próprias plataformas do impulsionamento, onde um leigo pode apertar ali o botão impulsionar e está acontecendo. Você tem os chatbots, né, geralmente importantes para comunicação rasa, que eu digo, tá? A indústria, o mercado tentou aplicar chatbot para fazer todo o funil de relacionamento com o cliente até a venda, não funciona, gente. Chatbot é coisas rasas, mas para as coisas rasas funciona, tá? Por exemplo, o cliente quer um boleto, ok, você pode configurar um chatbot para entregar o boleto, né? Claro que aqui a gente está falando de uma empresa um pouco maior, no sentido de que ela tem que ter um sistema para gerar o boleto automático, então não é o caso para qualquer né, para qualquer empresa, mas pode ser para qualquer empresa, quando, por exemplo, eu pergunto através do meu chatbot com quem você deseja falar, é suporte, é financeiro, então já vai fazendo um filtro, já vai direcionando de uma forma mais assertiva o cliente. Então o chatbot, ele pode ajudar muito, tá? Na comunicação de captação ali, no primeiro contato. Depois, o monitoramento das redes sociais. Eu tenho plataformas no marketing de monitoramento de redes sociais que fazem diferença no jogo, né? Então, algumas plataformas, elas não só gerenciam o agendamento dos seus posts, você vai sair de férias, vai parar seu negócio? Não. Teu negócio, você pode continuar atraindo clientes da mesma sistemática, mesmo estando de férias, como eu disse. Então, essas plataformas de gestão de redes sociais, elas são importantes e elas analisam também o teu retorno, elas vão analisando, olha, elas vão te dizendo, esse post aqui deu mais resultado, este não deu, elas vão te dizendo, olha,
Tem uma lista de influenciadores aqui que falam sobre, que tem conexão com a tua marca, com quem tu fala. De repente é interessante você fazer uma abordagem, né, para trazer para dentro da representação do teu negócio. Existem plataformas de gerenciamento, de gestão de dados, onde você consegue visualizar todas as mensagens de todas as plataformas, WhatsApp Business, Messenger, mensagem que chega pelo Instagram, pelo Facebook, numa tela só. Então você consegue dar um gerenciamento melhor se você tem o social media, né? Então essas ferramentas, além de elas integrarem com outros de automação, com outros CRMs, essas ferramentas todas do marketing, elas estão disponíveis tanto, como eu disse, a custo zero, como a custos altos, dependendo do volume de necessidade que você tem. Por exemplo, as ferramentas de automação que encaminham e-mails, mensagens, até 1000 contatos, a maioria são gratuitas. E para quem está começando, a gente não precisa mais do que isso, né? Então é só questão de pesquisar no Google, no ChatGPT. A gente pode te ajudar também, me manda uma mensagem ali, eu te ajudo, para você começar a organizar. Tem um parceiro meu que chama Rodrigo Marrone. Ele ensina clientes a trabalhar com milhas, e ele criou, dentro dessa necessidade de ensinar os alunos dele, ele é marqueteiro, ele é lançador digital, ele tem uma veia do marketing forte, muito conhecedor dessa área. Ele abriu um canal chamado Liberdade Digital, né? Então depois, quando você tiver um tempinho, coloca aí @Liberdade Digital, e ali ele ensina as principais ferramentas de automação que fazem diferença no seu jogo de vendas, né? Para você aplicar na prática todo esse conceito de atraia, porque isso é influenciar mercado, é liderar mercado. Então, se você coloca, né? O que a gente quer sintetizar aqui com tudo isso? Se você colocar um penso, tá? Em como utilizar a tecnologia a seu favor e a sua comunicação assertiva, também treinando sua equipe de vendas para atrair o seu cliente, né? Atrair o seu cliente de uma forma genuína e de uma forma automatizada, você com certeza vai liderar mercado. Não só porque você vai vender, né, em larga escala, mas porque de fato você vai liderar mercado. Lembra que ganha valor de autoridade, ganha valor de mercado aquelas empresas, aquelas marcas que mostram o seu diferencial, que são únicas, né, que ajudam muito o cliente, mas também que conseguem estar mais em contato com clientes. Então, as empresas que conseguem ampliar seus pontos de conexão com os clientes, elas tendem a estar na lembrança do cliente de uma forma muito mais fácil. Então, elas vão ganhar fatia mercadológica em relação às que não estão. E é o que os grandes fazem. É claro que o óbvio a gente tem que dizer aqui, né, que é a proposta do nosso canal. Os gigantes, eles têm muito recurso financeiro. Para eles é muito fácil aplicar tudo isso, porque eles têm equipes, porque eles têm potencial de investimento em tecnologia, a gente sabe. Mas quando eu sou pequeno, com esses conceitos, com essas estratégias, eu coloco em prática essas estratégias, mesmo com as ferramentas gratuitas, mesmo com penso raso, raso no sentido de pequeno, né, simples, me relacionando ali bem, fazendo toda a estratégia com um grupo de 10, 20, 30 pessoas, eu já consigo liderar no meu bairro, e aí eu vou crescendo, aí é só eu ir crescendo. Então eu consigo colocar num planejamento, num plano de negócios, o meu desenvolvimento, o meu ramp-up, como eu digo, tá? Então, como saber, tá? E como pedir para a inteligência artificial, ou para a agência, ou para sua equipe, né? Essas questões de marketing persuasivos no sentido de atração. Eu estar parado e eu atrair. Esse é o conceito do inbound. É eu me relacionar com o meu público para que meu público me busque sem eu precisar fazer muita coisa, né? Esse é o conceito do inbound. No final das contas é sobre isso. E aí é muito simples, tá? Para a gente encaminhar para o encerramento aqui. Primeiro ponto, tá? Defina com a sua equipe, com a sua agência, os seus objetivos, tá? Defina os seus objetivos de marketing. Então, eu quero aumentar vendas, eu quero vender em tempo de 24 horas, né? Como é que a gente vai fazer essa mecânica? Né? Certa vez eu tinha uma cliente que eu fiz consultoria, fui contratada para fazer consultoria 3 meses e acabei ficando 1 ano na consultoria porque a gente teve que treinar a equipe, tudo isso. Foi um projeto que foi crescendo, foi muito legal. E eles queriam lançar um produto, só que era um produto na área da saúde, só que 100% digital. Como é que tu vai fazer um produto na área da saúde 100% digital? Foi um super desafio. Então, o primeiro passo é definir o objetivo. Ah, tá, tu tem um objetivo, tu quer isso mesmo, tu quer inovar nesse sentido? Legal. Vamos buscar alternativas, vamos buscar as ferramentas, vamos fazer pesquisa, tá? Então, aí vem o segundo ponto, que você vai sentar junto com essa equipe e vai avaliar os recursos e as necessidades. Então, quando você para na frente da sua equipe, na frente da sua agência, ou mesmo consigo mesmo, no momento de penso, tá? Eu quero aumentar meu faturamento em tantos por cento, ok. Que necessidades e recursos eu preciso para isso?
né? Deixa eu olhar o que o concorrente está fazendo, deixa eu perguntar aqui no chat GPT, né? Que eu costumo dizer que é uma QI extremamente elevada, então já ajuda bastante. Deixa eu buscar um especialista, buscar uma consultoria, deixa eu entender o que eu preciso, tá? De necessidades e recursos para chegar nesse objetivo. Depois disso, eu vou identificar quais são as minhas lacunas de habilidades que eu tenho que desenvolver. Eu preciso de um representante comercial. Eu preciso de uma equipe assim assado. Eu preciso fazer um vídeo. Mas como tem que ser esse vídeo, né? Eu tenho condições, não tenho condições, tenho que buscar ajuda, tenho que melhorar aqui e ali, né? A colar. Então, deixa eu colocar esse tempo na minha estratégia aqui no meu, né? Então, eu posso executar, por exemplo, eu posso montar um e-book em 2 dias, se eu tenho habilidade, como posso levar 2 anos para montar. Né? Então eu tenho que saber quais são as minhas lacunas de déficit para alinhar, para casar com meus objetivos gerais, para entender se essa força de tempo eu preciso ter ajuda ou se eu preciso, se eu consigo fazer sozinho dentro daquele tempo que eu estabeleci de acordo com meus objetivos, tá? E depois a gente tem que pesquisar as opções disponíveis. Nós temos que pesquisar as opções disponíveis justamente para nos dar essa habilidade, para nos dar essa agilidade, para nos dar esse tempo. E quando eu falo em opções disponíveis, então humanas ou tecnológicas, né? E depois, não menos importante, se eu ainda tiver dúvidas, consultar os especialistas, né? Consultar especialistas, como eu já disse, experimentar, avaliar e testar. Então, por fim, testar. E tá sempre fazendo a melhoria contínua e um monitoramento em checklist. Então, eu vou organizar um checklist de ação e vou estar monitorando, acompanhando esse checklist. Eu tenho uma agência. Não adianta eu dizer assim, eu preciso vender mais e virar as costas. Não adianta. Eu preciso dizer, eu tenho que vender mais e eu quero saber de vocês o que eu preciso para isso. Querem me apresentar uma estratégia? Querem me apresentar uma proposta? Né? A agência vai responder, a gente faz trabalho, a gente não faz, precisa de consultoria, não precisa, como é que é isso aí? Então, você vai correr atrás do que você precisa. Então, recapitulando, né? Depois, revisando as suas lacunas de déficit para saber, para organizar o time ali das coisas. E depois de tudo organizadinho, só coloca os checkpoints, né? Até você chegar no seu destino final, coloca o checkpoint de medição para saber se está acontecendo, se está evoluindo, se as entregas estão sendo feitas, estão sendo realizadas a contento, com qualidade, dentro dos prazos, vai ajustando a rota e com certeza, eu não tenho dúvidas, lá no final das contas você vende, tá? Lá no final das contas o processo acontece. Então, para você fazer, de fato, essa persuasão de atração através do embalde, enfim, acontecer, use e abuse dos recursos estratégicos, da tecnologia, da pesquisa, da consultoria, né, com especialistas se for o caso, mas faça. Faça porque você consegue liderar mercado na medida em que você azeita a sua comunicação assertiva com as dores do seu cliente e com as múltiplas possibilidades que hoje o marketing digital te dá. Eu acho que é isso, gente. Deixa eu ver se não faltou nada aqui para me te dizer, tá? Não esqueça, tá? Amanhã a gente vai falar um pouquinho sobre como que a gente faz essas integrações dentro da estratégia de marketing, do mix de marketing, né, tradicional, que tá dentro dessa evolução, né, pra gente poder crescer mais um pouquinho. Mas o objetivo aqui, entre hoje e amanhã, é eu te mostrar que você pode sim ganhar dinheiro, você pode sim acelerar o seu processo de marketing utilizando os recursos hoje que os grandes players utilizam, tá? Fica comigo de novo, amanhã a gente volta às 7h07, é um prazer contribuir com todas as informações. Hoje é quarta-feira, ontem nós tivemos Essência e Prosperidade, reinauguração da Essência e Prosperidade, que nós estávamos com reprises, né? Então a gente voltou com Essência e Prosperidade terças-feiras. Ontem foi às 19 horas, mas não sei se não vai cair para a faixa das 17, né? Porque o pessoal da CIS, da Associação Comercial Industrial de Sapucaia, adora ir lá no programa e eles têm os núcleos à noite. Então eles pediram para que a gente troque o horário e talvez a gente faça um pouco mais cedo. De toda forma, sempre fica salvo e registrado para você acompanhar, tá? O programa Essência e Prosperidade, ele fala de liderança lá na TV Líder do Vale, é um prazer ir lá fazer. E ontem a gente falou sobre a mulher por dentro e por fora, né? Não só a mulher, o homem também, né? Mas o ser humano, nós, por dentro e por fora. Por que eu digo a mulher? Porque a gente trouxe uma bioestética muito capacitada nessa área da espiritualidade também, para nos dizer, né? Fora que a gente tem um programa por dentro e por fora, então a gente entrou na mesma linha, na sequência, que deu muito certo, pra gente ativar a liderança e energia de vida, tá? Muito bom. Tá lá, daqui a pouco eu boto meus stories o link, mas já tá lá também, meus stories o link da transmissão de ontem. Tá, gente? Amanhã a gente segue, então. Excelente quarta-feira pra você!